Boa noite, doutora Clarissa. Tudo bem com a Boa noite. senhora? Boa noite, Rejane. Tudo tranquilo. Obrigada pelo convite. É Obrigada pelo convite. um prazer muito grande recebê-la no programa Momento Jurídico, a senhora que vai falar sobre a atuação dos procuradores do município de Porto Alegre neste período que estamos vivendo, né, de pandemia. Doutora Clarissa Borer é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UX, Universidade de Caxias do Sul, e especialista em Direito do Estado pela Uniriter. Atua na PGM desde 2006. Foi corregedora geral substituta na gestão 2018-2020, foi procuradora-chefe da Procuradoria de Pessoal Estatutário, procuradora-chefe do Centro de Estudos de Direito Municipal e presidente da Comissão Permanente de Inquérito. Também atuou na assessoria especial do gabinete do Procurador-Geral e na Procuradoria Autárquica do DEMAB. Foi coordenadora jurídica da extinta Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, SMIC, e é professora da Escola de Gestão Pública. Corregedora geral do município de Porto Alegre, é um grande prazer. Doutora Clarissa, agora em março, quando foi determinado então o isolamento social por conta da pandemia, houve uma necessidade muito grande e urgente das instituições, tanto privadas como públicas, de se adaptarem a uma nova realidade que inclui o teletrabalho. Qual a sua avaliação sobre este padrão alternativo de se trabalhar? Certo, Rejane, que bom trazer esse debate, não é? É um tema que está polarizando as nossas atenções, não é? Está na ordem do dia das discussões dentro da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Nós estamos em trabalho remoto há 4 meses. Evidente, como tu disseste, não foi uma escolha planejada do gestor, não é? Nós entramos no trabalho remoto de uma maneira bastante disruptiva, não é? Literalmente, do dia para a noite, estávamos presenciais e passamos a trabalhar de maneira remota. O teletrabalho não é exatamente uma novidade dentro da administração pública. Temos aí o SERPRO, lá em 2003 já tinha, não é, um projeto de teletrabalho. Temos aí vários órgãos públicos que amadureceram projetos de teletrabalho na última década. TST, TRT, TCU. Temos um projeto bastante interessante na Controladoria Geral da União também, que eles desenvolvem o que chamam de PGD, né? Que é Plano Sim. de Gestão de Demandas. Eles que opera com um sistema de pactuação de metas com o servidor, não é? O servidor pactua o cumprimento de determinada meta para ser executada em determinado espaço de tempo no formato de teletrabalho. Temos também, é importante referir, a resolução 227 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, onde o ministro Lewandowski fundamentou, não é, sedimentou aí as premissas do teletrabalho no universo jurídico. Não é, sedimentou uma premissa de economia, uma premissa de aumento de produtividade, uma premissa bastante interessante também de aumento do compromisso institucional do teletrabalhador com os objetivos das instituições e sedimentou uma premissa de otimização de tempo, que na discussão do teletrabalho é uma via de mão dupla, porque o teletrabalhador não é o servidor que vem a aderir ao regime de teletrabalho, ele também trabalha com uma perspectiva de otimização do tempo, não é? 77% dos teletrabalhadores, eles aderem ao regime por uma expectativa de aumento de qualidade de vida. Sim. E é nesse cenário que nós estamos, nesse momento, dentro da Procuradoria-Geral do município, antevendo o teletrabalho como uma opção bastante vantajosa dentro da administração pública. Então, diante de tudo que a senhora colocou, houve uma ótima adaptação dos procuradores a esta nova realidade. Sim, excelente adaptação. Os procuradores do município se demonstraram altamente resilientes, não é? Mesmo em condições
bastante adversas, deram uma resposta amplamente satisfatória no teletrabalho, não tivemos notícia de nenhuma solução de continuidade nas atividades da casa em regime de teletrabalho, nenhuma tarefa da PGM foi descurada nesse meio tempo. Ao contrário, várias unidades de trabalho da PGM apontaram aí para a possibilidade de um aumento de metas de produtividade em se operando no regime de teletrabalho. Eu preciso também falar do resultado excepcional que a casa teve com a Força Tarefa Covid, que congrega servidores das mais diferentes áreas da PGM e que atuou nesses 4 meses em milhares de demandas, tanto de contencioso quanto de consultoria, de enfrentamento das atividades, nas discussões de enfrentamento à pandemia. Não é? Tivemos um resultado muito bom. Para tentar entender um pouco esse cenário que nós estamos vivenciando, a Corregedoria elaborou um questionário e dos primeiros 3 meses, não é, do trabalho remoto, e elaborou um diagnóstico bastante interessante que nos trouxe dados bastante interessantes sobre o trabalho remoto na Procuradoria, como um ponto de destaque muito forte. Tivemos a questão do aumento da produtividade, não é? Aponta o futuro de aumento de produtividade, otimização de tempo, que já foi falado aqui. Como ponto negativo desse diagnóstico, mas penso que uma situação muito vinculada à questão pontual da pandemia, se diagnosticou a existência de elementos dispersivos no ambiente doméstico. Penso que muito em função das crianças em homeschooling ou mesmo outros familiares trabalhando de maneira remota de uma forma um pouco improvisada, não é? Porque, com certeza, a força dos fatos foi muito, muito forte para todos nós. Sim, mudou toda a rotina, mudou a rotina de todos, não é, doutora Clarissa? As pessoas começaram a ficar mais tempo em casa com seus filhos. No início até, de uma certa forma, foi bom, mas depois fica um pouco complicado, não é? No seu entendimento. Claro. Não, certamente, isso também impactou e trouxe esse ponto um pouco negativo nessa avaliação, mas, como eu disse, eu acho que isso é uma situação própria e típica desse período aí de exceção que nós estamos vivendo. Tivemos aí, o diagnóstico nos mostrou que 90% das atividades da PGM, pelo mínimo, tá, conseguem ser realizadas de forma remota. Obviamente que não conseguimos fazer audiências presenciais, atender processos físicos, digitalizar documentos, e também não conseguimos uma atividade que é muito própria da área de regularização fundiária da PGM, que é a ida às comunidades, não é? Mas, enfim, executamos muito, muito bem, de maneira muito positiva, as atividades da casa nesse período. Tivemos um dado também relevante, que 69,2%, ou seja, quase 70% dos servidores da casa demonstrou um perfil bastante adequado ao teletrabalho, contra 3,8%, nem 4% de perfis assim que não se mostraram exatamente adequados a essa modalidade de trabalho. Evidentemente que tivemos alguns problemas de ergonomia aí na casa dos 20%, que é normal, não é? A grande parte das residências não estava preparada para uma rotina de trabalho aí de 8, 10, 12 horas por dia, e alguns colegas sofreram do ponto de vista ergonômico com essa função. Mas a boa notícia, que ainda nos mostrou esse diagnóstico, é que 30% nós podemos ter uma ampliação das nossas metas até nas nossas metas de produtividade na casa de até uns 30%. Isso é um dado muito, muito, muito significativo para a Procuradoria-Geral do município. No seu entendimento, houve de alguma forma também economia para os cofres públicos? Sim, importante essa tua pergunta, Regiane. Além do questionário, a casa promoveu um levantamento das economias geradas no
no período do trabalho remoto Sim. claro que tivemos as economias óbvias aí de custos de energia elétrica, telefonia, materiais de consumo, mas também identificamos a possibilidade de uma redução de espaço físico bastante significativa, na casa aí de uns 50%. Essa questão do espaço físico também nos abre uma porta para uma segunda discussão, que é a possibilidade de introduzir espaços de coworking dentro da administração pública, não é? Sim, Então, sim. nesse cenário, a gente conseguiria otimizar o espaço e também congregar atividades mais transversais, os apoios administrativos, e quem sabe talvez escalar nessas atividades também, ter um ganho, um salto de qualidade nessas atividades. Esse levantamento aí das economias também demonstrou que nós tivemos uma redução drástica e bastante óbvia nas despesas de diárias, de adiantamentos, passagens aéreas, aí na casa de 90%, e também uma economia de materiais de consumo na ordem de 50%. E é nesse cenário bastante desafiador, mas que também nos instiga, não é, a quebra de paradigmas, que a casa está nesse momento. Estamos em discussão com o gabinete da PGM num projeto de teletrabalho, sim, mas também com uma aguda consciência, não é, de que o teletrabalho não é uma espécie de panaceia para as mazelas da administração pública. Estamos trabalhando assim com consciência de tentar fugir do auto-engano no processo decisório, né? Tentar fugir daquilo que se chama de síndrome do limão doce. O teletrabalho não é só uma alternativa de tecnologia aliada a um incremento de meta. Não é disso que nós estamos falando, né? O teletrabalho, ele pede uma mudança cultural, principalmente dos gestores, no sentido de tirar o foco do controle da assiduidade presencial e ter um foco na supervisão de resultado, de metas, não é? Então, ele pede uma mudança de cultura dentro da administração. O teletrabalho, ele é muito mais que uma comunicação por videoconferência, armazenamento de documentos na nuvem, ou uma adoção de uma ferramenta aí de tecnologia de produção colaborativa. Temos isso em mente ainda, e a Procuradoria ainda está fazendo os seus benchmarkings, não é? Sobre isso, para antevendo esse projeto, mas com muita consciência sobre as delicadezas do tema, né? A senhora tomou posse, doutora Clarissa, recentemente, em 5 de junho. Já estava substituindo a corregedora anterior. Que outros projetos a senhora está priorizando neste momento? Claro, Regiane. Nós estamos, além da questão do teletrabalho, estamos acompanhando, está envolvendo muita atenção da corregedoria nesse momento, o acompanhamento de procuradores ingressantes. Nós tivemos um incremento, um ingresso de 24 novos procuradores esses que também ingressaram durante a pandemia, inclusive alguns deles tomaram posse de forma virtual. Sim, nós acompanhamos. Exato, a corregedoria tem aí empenhado fortes esforços no sentido de ambientar, acompanhar esses colegas novos, né? Dentro dos limites da possibilidade do momento, fortalecer gerar os vínculos de pertencimento dos colegas novos com a casa, esses colegas também se mostrando altamente resilientes, não é? Assumiram em condições muito adversas, mas nós estamos muito felizes com o retorno que esses novos colegas têm dado, não só para a Procuradoria, como para a administração pública como um todo. Também, óbvio, estamos aí acompanhando os procedimentos de uniformização de rotinas, otimização de procedimentos, debatendo bastante boas práticas de utilização dos sistemas, em especial o
nosso sistema de base, né, que é o EPGM. Estamos também refletindo sobre alternativas aí para a otimização dos recursos da casa. Enfim, todo esse conjunto de atividades aí que são próprias de uma corregedoria. E, claro, né, muito prevendo aí um futuro para a realidade de trabalho da Procuradoria no pós-pandemia. Não é? Uma coisa é certa, o mundo do trabalho não vai ser o mesmo depois da pandemia. Muito provavelmente o teletrabalho vai ser um novo normal, e a Procuradoria do município precisa estar pronta para essa nova realidade. Então, a Corregedoria também se preocupa em pavimentar uma forma de retorno muito boa às nossas atividades presenciais, que eu espero muito sinceramente que se dê num curto espaço de tempo, porque estamos assim bastante ansiosos com essa situação que estamos atravessando. A senhora assume, então, não é, o cargo de corregedora geral do município numa situação tão complicada como esta que nós estamos enfrentando, né, da pandemia. E os seus desafios, a senhora que já está desde 2006 na corregedoria geral, não é, do município, quais os maiores desafios que a senhora acha que vai enfrentar a partir do momento em que tudo voltar ao normal mesmo? Ao normal. Sim, eu preciso falar também que temos aí no médio prazo um projeto que está sendo coordenado pela colega que divide o encargo da corregedoria comigo, não é? A doutora Karen Prediger, que é a corregedora geral substituta, que está pensando aí, prospectando ações voltadas à questão de um projeto de integridade dentro da casa, está ventilando temas, suscitando discussões sobre as questões éticas envolvidas no agir dos servidores, dos agentes públicos, para, no médio prazo, nós solidificarmos um projeto de compliance dentro da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Vamos mandar um abraço para o Dr. César Sulzbach, que é o presidente da APMPA, que está nos assistindo, outras tantas pessoas também que estão nos acompanhando. Já vamos nos encaminhando para o final. A senhora quer destacar mais alguma coisa, doutora Clarissa? Não, é isso, Regiane. Eu agradeço mais uma vez o convite do programa. A Procuradoria-Geral do município é vanguarda em inúmeros temas no universo jurídico, é referência no país, e eu espero que a gente consiga manter até o final dessa crise o mesmo espírito de corpo, de resiliência, de entregas boas, que a gente consiga manter isso até o final dessa situação tão triste que nós estamos vivendo aí, sem descurar de nenhuma das nossas atividades, de nenhum dos nossos compromissos com o poder público municipal. Seria isso. Ok, foi uma honra recebê-la, um prazer muito grande no programa Momento Jurídico. Muito obrigada pela sua participação, seus esclarecimentos. Agradecemos também a todos que nos acompanharam e já avisando que este vídeo estará em seguida disponível no IGTV. Uma boa noite a todos, muito obrigada e até a nossa próxima oportunidade, doutora Clarissa. Obrigada, Regiane, um abraço.